estamos de volta com programação nacional, hoje falando tudo sobre os cães, também sobre os animais de estimação. Participe com a gente, conte por que seu animal de estimação traz tantos benefícios para você. Participando, você concorre a sorteio no final do programa. A gente tem 2 prêmios, tá? Então são 2 ganhadores. Um vai ganhar uma camiseta e outro um kit completo com produtos para o seu pet, de higiene, de limpeza aí do dia a dia. Nós não estamos com a cesta aqui agora no estúdio, mas a produção já tem esse material preparado, então você participando, fique tranquilo. Importante também que quem participa por e-mail ou pela rede social, que mande, né, inbox no caso da rede social ou no e-mail, mande seu endereço completo para que a produção possa encaminhar tudo para você direitinho, tá? A gente tem recebido várias participações aqui. Quero agradecer o Silvio Adriano de Campinas, obrigada pela participação. E ele quer saber o seguinte, tem 2 cães, um tem 1 ano, tem que trocar a ração deles já? Então, o ideal é assim, que a gente permaneça a ração, porque a gente começa sempre quando filhotinho com as rações pup, né? Depois a gente, por volta de aproximadamente 6 meses, de 5 a 6 meses, a gente já muda para a versão júnior. Essa versão, ela pode ir até 1 ano ou até 1 ano e meio, tá? Dependendo do porte físico do cachorro, se é um cachorro de grande porte ou não, se precisa de mais cálcio, mais vitamina. Então, pode se estender essa ração até 1 ano e meio e depois de 1 ano e meio em diante, aí muda para a versão adulta. Tem uma outra dúvida também da Maria Helena Rosa. Obrigada, Maria Helena, pela sua participação. Ela diz que tem um pincher, diz que ele come de tudo, é guloso. Já é castrado, ela dá ração light, mas se diminuir a comida, ele não vai sentir fome? Essa é a dúvida dela. Então, o que é legal é assim, olha só, os cães, a gente, no caso dela aí, é castrado. Então, assim, isso mexe realmente com a parte hormonal do animal. Então, vai engordar, tá? Então, o que é legal? Fazer atividade física, tá? Isso é fundamental, o cachorro precisa ter uma regularidade, né, para poder manter. E, assim, hoje já existem, né, hoje no mercado, rações específicas justamente para cães que estão criando a obesidade, né, por função do castramento, tá? Então, o que ela pode estar fazendo? Ela está podendo pegar uma orientação, né, de uma marca bacana, que ela possa estar usando, né, esse tipo de produto. E, assim, ele vai consumir menos ração, tá? Mas o que acontece? Ela não vai engordar tanto, tá? Mas vai continuar se alimentando, tendo todas as vitaminas e proteínas necessárias. Então, assim, não tem problema. Só que, assim, se ela diminuir a ração, talvez, que ela esteja dando, pode ser que aí sim o cachorro, né, venha a ter fome. Mas se ela usar uma ração adequada para esse tipo de situação, não vai ter problema nenhum, não. Vai comer pouquinho. Voltando ao assunto do comportamento, a gente recebe uma participação da Renata Rodrigues. Muito obrigada, Renata. E ela diz o seguinte, que ela tem uma cachorra e a cachorra dela morde muito. Sempre que ela vai brincar, a cachorra morde. Será que é por causa dos dentes? Ela tem 8 meses. Pode ser isso? Na realidade é assim, tem várias situações, né? Então, aí que a gente volta naquela situação, né? O problema é do dono, né? Então, que não mostrou para o animalzinho que ele não pode morder. Tá? Então, o que acontece? Às vezes a gente acha bonitinho, né? O cachorro está lá mordendo a mão da gente, aquela coisa toda, então a gente acha engraçadinho, né? Ai, que bonitinho, ele está mordendo a nossa mão. Só que isso, ao longo né, conforme o cachorro vai crescendo, essa intensidade ela vai aumentando. Então, o que é legal? A gente substituir a mordida pela lambida, tá? Então é muito interessante a gente mostrar a mão para o animal e quando ele vier realmente morder, a gente retira, corrige e fala não para ele, né? Fala, não, isso não. Mostra a mão novamente, ele vai vir mordendo. Você vai retirar, vai posicionar novamente, vai falar um não para ela, tá? A partir do momento que você levou a mão, que o cachorro começou a lamber a sua mão, aí sim você faz o reforço positivo. Isso, muito bem, tranquila, bacana. Então, a partir do momento que você passar a mostrar a mão, ela lamber, você agrada. Mordeu, você corrige. Então, assim você vai solucionando. Olha, é sempre importante passear com o cãozinho, né? Como nós vimos aí já no começo do nosso programa, é importante sair com o cãozinho várias vezes ao dia, porque ele também precisa sair, arejar, às vezes até 2 vezes por dia, né? Ele, como a gente conversou agora. Muita gente, durante esses passeios, aproveita para passar numa padaria, para passar no supermercado, deixa o cachorrinho preso lá fora do estabelecimento. E tem até perigo de roubo, né, de animais de estimação. As pessoas roubam os animais, principalmente de raça, e depois vendem até em feiras ilegais.
de uma forma mais barata para ganhar dinheiro com isso. É crime? É caracterizado crime isso? Na realidade, assim, é caracterizado um crime, porque é um roubo. Então, você está roubando algo que é de alguém, né? Então, ele é caracterizado como roubo. Mas é que, infelizmente, né, a nossa, vamos falar assim, no Brasil, né, a nossa parte criminal, né, ela não entende ainda isso, né, não leva muito a sério como um roubo, como se rouba um carro, como se rouba uma casa, né? Então, eles ainda... A gente sabe que é, mas fica por isso mesmo. Exatamente. Então, assim, de uns tempos para cá, estão sendo criadas, né, delegacias especializadas de animais, justamente para solucionar esse tipo de situação, tá? Mas é roubo, né, é qualificado, né, como roubo, sim, de animal. E tem acontecido isso muito. O pessoal tem sequestrado cães, por incrível que pareça, o pessoal sequestra, depois liga para a pessoa e fala, olha, eu estou com o teu cãozinho e eu quero tanto para te devolver o seu cãozinho. Tá? Isso acontece isso, né? Da mesma maneira que eles também vendem, né? Trocam por droga, né? Mas também retornam a ligação para o próprio dono, pedindo o resgate do cãozinho. Fala, olha, eu quero tanto. E às vezes é uma mixaria, às vezes a pessoa pede lá R$50, R$100 para te devolver o cachorrinho, sabe? É pura maldade. Olha, como que a gente pode se certificar, então, que o cachorro, que o animal que a gente tem vai comprar ou está interessado tem uma procedência legal? Existe alguma lista de cuidados que a gente possa ter para evitar estar numa situação como essa e incentivar crimes como esse? É que assim, na realidade, assim, quando você se propõe a comprar um cão, o que é bacana você fazer? Você procurar realmente um criador idôneo, tá? Específico daquela raça que você está querendo comprar. Tá? Então, por exemplo, no caso a Hannah, por exemplo, é uma Golden Retriever. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar, né, me certificar quais são os canis, né, que criam, né, a raça Golden para que eu possa comprar com responsabilidade. Por quê? Porque lá os cachorros são marcados, são tatuados e, o mais importante de tudo, né, se não tem um microchip, peça para o seu veterinário microchipar o seu cão. A gente não costuma fazer isso, né? Não tem um hábito, mas assim, nos Estados Unidos e na Europa isso é super comum. No Brasil ainda é uma coisa muito nova, muito recente. O que é o microchip? Realmente é um chipzinho que é colocado por baixo da pele, tá? Então, o que acontece? Então, você passa como se fosse um leitor, né, o veterinário, né, a empresa, né, que gerencia, né, os microchips. No caso, a gente consegue, né, identificar ali. Então, quando você lê ou faz o código da leitura, você aparece no seu computador, endereço, telefone, tudo certinho. Então, isso é uma técnica assim, muito nova, mas também muito importante. Digamos assim, é uma dica que você tem a mais para você se certificar. Mas, assim, não procurar, não comprar, sabe, cachorrinho na rua, sabe? Assim como a gente vê muita gente com barraquinha, vendendo cachorrinho, sabe aquela coisa? E, assim, o que também é bacana também, né, é a gente adotar, né, cachorrinho, que hoje em dia, né, tem tanto cachorro de rua por aí, né, tantas instituições com milhares de cães lá precisando de um lar. Então, acho que isso também é uma outra coisa. Então, assim, adotar é tudo de bom também. Né? Adotar também é tudo de bom também. E com relação até à adoção, a gente tem uma dúvida aqui que vem da Renata Barbosa. Muito obrigada pela sua participação, Renata. E ela está perguntando justamente isso. Quais os cuidados que ela deve ter para adotar um cão de rua, até com relação à índole do animalzinho, que ela está preocupada com isso? Aí o que acontece? Aí já é uma situação um pouco mais complicada, porque muitas vezes você não consegue ir numa feirinha e resgatar ou pegar como doação um cachorrinho que seja muito novinho, né, filhotinho. São raras as vezes que você chega lá e tem filhotinho que você consegue analisar, ver se o cachorro já... Então, normalmente, quando você já chega, você já vê o cachorro maiorzinho. Então, assim, o que a gente pode avaliar principalmente? Saúde, né? Principalmente o estado de saúde do animalzinho, se ele está bem cuidado, né? Se não está com parasitas, né? Que são as pulgas, os carrapatos, né? Se está vermifugado, certo? Se não tem nenhum tipo de problema, nem gastrointestinal, né? Que possa vir a ocasionar um problema maior para esse cãozinho. E outra coisa é assim, o primeiro contato, né, com o animal, né? Então, assim, se o cachorro vem para cima de você, tudo todo alegre, bacana, pulando, todo feliz da vida, né? Com certeza esse cachorro vai ter uma boa índole. Logicamente que existem alguns que rosnam, né, avançam, então aí você já toma cuidado. Toma um cuidadozinho, né, na hora de adotar, né?
A gente está falando de pet também, de forma geral, tem alguns animais que tem que ter autorização do IBAMA, né, para a gente poder ter, e é super complicado, às vezes nem pode ter acesso. Quais são esses animais que a gente tem que ter um certo cuidado? Na realidade é assim, a gente não pode ter em casa um tigre, um leão, uma onça, um macaco, um miquinho, né? Até mesmo a tartaruga, né? Os papagaios, né? Então, assim, isso tudo hoje, né, no país, já alguns animais são criados em cativeiros, né? Como os papagaiozinhos, né, tartarugas, né, algumas coisas, né? Então, assim, realmente você precisa procurar o órgão responsável, né, do IBAMA para saber quem são realmente os criadores que criam com responsabilidade esses animais, né, que realmente fazem, que podem vender, né? Nunca compre, assim, de pessoas que retiram da natureza, né, e tragam para você, porque isso acontece muito também. As pessoas, né, muitas pessoas moram, né, em regiões... Acaba sendo até informal, né? Exatamente. Então, isso não, sabe? Se você tiver esse tipo de contato, não faça, porque pode causar problema até para você mesmo, né? Perante a justiça mesmo, você pode responder criminalmente por estar compactuando, né, com esse tipo de situação. Dá para educar esses outros tipos de animais também, que nem a gente educa o cãozinho? Não, assim, a gente já tem relatos aí, né, que tem pessoas que têm leão em casa, onça, tigre, enfim, né? Mas assim, já é uma coisa um pouco mais... É ousado, né? Já é muita ousadia, né? Vamos ficar com os cãezinhos mesmo, os gatinhos, né? As coisinhas mais básicas. Deixa esses animais para estarem ou no zoológico ou na natureza, né? Eu acho que é o lugar deles, né? Olha, quero agradecer, muita gente participando. A gente, claro, não consegue responder a dúvida de todo mundo, mas na medida do possível a gente vai esclarecendo ao longo do programa. Todo mundo está participando do sorteio no final, tá? São 2 prêmios, uma camiseta e um kit completo aí com produtos para ajudar o seu animalzinho. Quero agradecer de coração a Maria da Penha Moura, ela é de Borborema, Paraíba. A Maria ficou sócia durante o programa, todos sabem, né? Quem acompanha, quem é sócio da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, sabe que a gente precisa das suas doações para manter não só esse programa no ar, mas como todos os outros da grade, programas de entretenimento, de esporte, programas que levam orientação para a sua família, programas religiosos, com orações. Então, nosso muito obrigada a Maria da Penha Moura e também a Kelly Cristina Cid Monteiro, que é de Paraty, Rio de Janeiro, também ficou sócia durante o programa. Kelly, Deus te abençoe, que você possa curtir toda a nossa programação. E aos que não são sócios, fica o nosso convite e o nosso agradecimento também por vocês estarem participando do programa de hoje, tá bom? Tem uma dúvida aqui do Roberto Serrano, obrigada pela sua participação. Ele diz que tem um poodle de 3 anos, mas que ele é muito bravo, morde todo mundo, morde mãe, morde pai, morde irmão, todo mundo que chega em casa. Aí ele coloca assim, é normal? Observação, eu sou muito nervoso e estressado. Cai naquela história que a gente disse há pouco? A gente volta naquele mérito que eu já expliquei no início, né? Então, o que acontece? Provavelmente esse cãozinho deve ter vindo, né? Já lá desde filhotinho, né? Até os dias de hoje, né? Realmente assim, nesse estresse aí que... Como é que é o nome da pessoa? O Roberto. Roberto. Então, assim, Roberto, acalma, fica um pouco mais tranquilo, né? Para realmente o cãozinho começar a te copiar um pouco, né? Mas logicamente que agora é uma fase de você reverter essa situação, né? Então, assim, realmente tem que mostrar para o animal que aquela situação não é legal, corrigir ele um pouco mais, né? Então, assim, não é batendo, não é agredindo o animal, tá? Mas eu acho que você pode, de repente, sabe, acariciar ele, acalmar, a hora que chegar alguém em casa, coloca no colo, né? Dá uma tranquilizada, transmite para ele, né? Porque o cachorro também, ele pega muito, né? A nossa energia, né? Positiva ou negativa. Então, acho que assim, a melhor dica para ele no momento é, assim, ficar mais calmo, ficar mais tranquilo um pouquinho. Com relação ao alimento, que alimento não é permitido de forma nenhuma? Olha, o pessoal peca nisso daí, né? Então, assim, qual é a alimentação do cão? Ração, ponto, tá? Ração é o alimento adequado. Por quê? Porque ali existem todas as proteínas, vitaminas que o cão necessita, tá? Então, todos os fabricantes de ração, eles, antes de colocar no mercado, eles estudam, né? Preparam o alimento. Então, ali está tudo balanceado.
Então, e o pessoal peca muito no quê? Ah, o famoso pãozinho, né? De manhã cedo, tá tomando café, o cachorro do lado, aí você pega um pãozinho, um pedaço para você, um pedaço para o cachorro, um pedaço para você e um para o cachorro. Isso é um crime, né? O pão para o cachorro, tá? As pessoas gostam também de pegar, dar aquelas bolachas de água e sal, né? E resto de comida. Então, assim, eu acho que comida, num modo geral, não é legal. O que a gente pode dar para o animal além da ração? Eu acho que a gente pode trabalhar com legumes e frutas, tá? Então, assim, legumes, o que é legal? Por exemplo, cenoura, né? Nesse calorão, dica, pega a cenourinha, né? Limpa ela, raspa ela inteirinha, põe no freezer, deixa congelar, fica durinha, né? A hora que você pega, dá pro cachorro, aquilo tá crocantezinho, o cachorro vai comer, tá geladinha, se alimenta. Cenoura é um alimento assim que você pode dar super à vontade. Frutas, maçã, pera, né? E melancia, são as 3 frutas principais, nada de frutas cítricas, né? Laranja, abacaxi, mexerica, né? Essas coisas. Então, isso daí para cãozinho não funciona, tá? Então, quer dar alguma coisinha diferente? Trabalha dessa forma aí e a raçãozinha é mais saudável. É mais saudável. É férias, muitas pessoas viajam. Na viagem de avião, por exemplo, quais os cuidados que a gente deve tomar com um animalzinho? E quanto tempo também eles podem ficar, de repente, dentro de um avião? É assim, viajar de avião é uma situação complicada, né? Porque, assim, isso depende muito da companhia aérea, né? Então, assim, algumas companhias, quando o cachorro é muito pequenininho, ele é bem pequenininho de colo, né? Eles deixam ir na aeronave mesmo, com o próprio proprietário na caixinha de transportes, tá? Muitas companhias autorizam isso. Quando o cachorro já é maior, como o tamanho da rana, por exemplo, né, eles já são realmente, né, tem que se colocar num compartimento, né, numa caixa de transporte adequada para poder estar viajando, né. Então, em algumas, se voos curtos, meia hora, 1 hora, até 2 horas, tranquilo, o cachorro viaja sem sedação nenhuma. Mas se realmente, às vezes é uma viagem internacional, muitas horas de voo, às vezes é necessário, às vezes você sedar o cachorro, para o cachorro ficar um pouco mais tranquilo, para viajar adequadamente. É logicamente que horas antes, né, água, alimentação, né, não se deve alimentá-los de muito, né, ou seja, algumas 2, 3 horas antes você alimenta e logo depois, né, e água, o que pode se colocar na caixinha de transporte dentro da aeronave, existe hoje umas garrafinhas que você pode deixar que tem um biquinho, à medida que ele vai tendo sede, ele vai apenas umedecendo a boca, mas não com muito água, né, por causa do... Realmente. Então, assim, eu acho que voos curtos é tranquilo, mesmo voos longos, mas precisa se adequar de acordo com o animalzinho aí. Agora, tem gente que tem alergia, por exemplo, mas ama um animalzinho, ama ter um cachorrinho em casa, ter um gatinho. E aí, como é que faz? Tem jeito de minimizar um pouquinho esses efeitos? Então, hoje em dia, assim, nós temos um problema sério isso hoje na Medicão, né? Porque, você vê, nós hoje visitamos hospitais, né? Trabalhamos com idosos, crianças, jovens e adultos com deficiências múltiplas, né? Então, assim, para você ter ideia, hoje a gente tem um volume aí de entre 1.500 a quase 2.000 pessoas atendidas mensalmente pela Medicão. Então, um volume muito grande. Quando você vai no hospital, a situação ainda piora, porque a pessoa já fala, nossa, mas eu estou aqui no hospital, mas eu sou alérgico ao cachorro, né? E o que acontece? Hoje já existe produtos no mercado, que hoje os cães da Medicão utilizam, tá? Que solucionam até 90% de problemas gerais que causam alergia ao ser humano. Então, assim, esses produtos eles estão à venda hoje nas melhores pet shops, né, vamos falar assim. Tem esses produtos que estão à venda, que você pode estar utilizando. Eu acho que é muito importante você estar pedindo a orientação do seu veterinário ou mesmo do vendedor da loja, né, a maneira correta de você estar utilizando. Os cães da Medicão utilizam, né, uma linha dermatológica de shampoos, produtos justamente que inibem, né, essa parte de alergia, né? Então, por isso que a gente pode sempre estar entrando em contato com todo mundo, né? Então, isso é muito legal. É uma boa dica. Isso é uma coisa da Medicão mesmo, né? Olha, quero agradecer todo mundo que está participando aqui. Tem muita ligação. Olha, o Geraldo Pereira Simões, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Vera Lúcia, de Campinas, Mauro, de Campinas, Adélia Maria, Dalva, Diomedes, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Maria José, de Americana, a Marlene, também de Campinas, a Sebastiana Sampaio, de Jaú, enfim.
pessoal grande participando com a gente. Nós vamos para um rápido intervalo, tem sorteio no final do programa e a gente volta contando um pouco mais essa história aí do Hélio sobre a Medicão, o que é que esses cachorros fazem nos hospitais. Não saia daí, a gente volta em instantes no nosso último bloco.